Olá, turma do quinto ano. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Nós vamos trabalhar com o texto narrativo, com o gênero textual, conto. Vamos lá? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e fim. É narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, olha só. O texto narrativo, ele é caracterizado, Aliás, o conto, ele é um texto narrativo caracterizado por uma narrativa breve, Mas ele consegue aí contar toda a história. Então, para a gente escrever o conto, ele precisa seguir uma sequência, olha só, para que ele tenha um sentido. Então, ele tem que ter início, ele tem que ter meio e ele tem que ter fim. Aqui são alguns exemplos de como eu posso escrever o início da minha história, de como eu posso escrever o meio da minha história e de como eu posso escrever o fim da minha história. Vamos lá. Agora nós vamos ver alguns elementos na narrativa de um conto. Eu sei que o conto, ele é caracterizado por uma narrativa breve e ele segue uma sequência de início, meio e fim. Dentro desse início, desse meio e desse fim, eu vou utilizar alguns elementos para escrever o meu conto. Então, vamos lá. Aqui no início, eu vou ter o elemento da apresentação. Na apresentação, eu posso, olha só, escrever, apresentar o tempo em que minha história está passando, um certo dia, há muitos anos atrás, há muito tempo, tá? Eu também posso apresentar o espaço em que a minha história vai acontecer, em um castelo, em uma floresta, em um parque de diversão. E eu vou apresentar os meus personagens, certo? Os personagens que vão participar da minha história. Seguindo, eu tenho o meio da minha história. Então, aqui, olha só, eu vou utilizar o elemento do conflito. O que é um conflito? É um probleminha. Nesse meio, eu vou colocar um problema na minha história, uma problemática para ser resolvida, Seguindo depois, para o próximo parágrafo, eu tenho o clímax, o elemento do clímax. O que seria esse clímax? É o momento de maior tensão da história, a parte mais importante, onde está o suspense em como a história irá seguir para o fim. Então, como é que a minha história vai terminar? Então, eu vou escrever aqui, olha só, nesse parágrafo referente ao clímax, certo? E, por fim, eu venho para o elemento do desfecho, para o final da minha história. O desfecho é como a minha história termina, é como esse probleminha que eu coloquei aqui, olha só, lá no conflito, no segundo parágrafo, ele se resolveu. E aí eu tenho que dar um fim à minha história, utilizando o elemento do desfecho. Vamos agora analisar um texto bem pequeno, bem simples, mas que nós vamos encontrar esses elementos aqui, olha só, no texto. Vamos lá? Análise do texto. Então, eu tenho aqui o título do meu texto. Que festa, Que festa! Olha só, esse é o título do meu texto. E aí, no primeiro parágrafo, eu vou identificar o espaço onde a minha história aconteceu. Onde foi que essa festa aconteceu? Olha só, vamos fazer uma primeira leitura. Que festa! Na cozinha de Dona Maria aconteceu uma coisa deliciosa. Querem saber?
O milho chegou correndo e a colher, admirada, perguntou: Ei, milho, não quero meter a colher onde não sou chamada, mas aonde você vai com tanta pressa? Ao mesmo tempo em que corria, o milho respondia: Vou participar de uma festa junina. Vou direto para a panela quente dar uns pulinhos de alegria. Vai ser divertido. E outros assanhados gritaram: Espere por nós, também queremos ir. Eram o sal, a margarina e o queijo. Pop, pop. Depois de alguns minutos, estava pronta a pipoca. Esse textinho é da autora Elisa Toyama. Então vamos lá. Ó. Nessa primeira parte do texto, eu vou descobrir onde foi que aconteceu essa festa toda. Onde foi que aconteceu essa festa? Na cozinha de Dona Maria. Aconteceu uma coisa, olha só, deliciosa, né? E aí, seguindo aqui, ó, para o segundo parágrafo, nós vamos identificar o primeiro personagem, o milho, e outro personagem, ó, a colher. O milho chegou correndo e a colher, admirada, perguntou: Ei, milho, não quero meter a colher onde não sou chamada, mas onde você vai com tanta pressa? Então, nesse segundo parágrafo, aqui, olha só, eu vou ter o conflito do meu texto, né? A colher, ela viu o milho chegando correndo e ela ficou admirada, ela ficou curiosa para saber para onde é que o milho ia com tanta pressa. E aí o milho responde, ó. Ao mesmo tempo que corria, o milho respondia: Vou participar de uma festa junina, vou direto para a panela quente dar uns pulinhos de alegria. Vai ser divertido. E outros assanhados gritaram: Quem é esses outros? Quem eram esses outros? Que gritaram: Espere por nós, também queremos ir. Eram ó, o sal, a margarina e o queijo, outros personagens, certo? Então aqui, a partir ó, daqui, onde o milho diz: Ao mesmo tempo que corria, o milho respondia. Nós temos o clímax da nossa história, né? A parte mais importante, onde fica aquele suspense em como a história vai terminar. E por fim, nós temos o nosso desfecho. Pop, pop, depois de alguns minutos, estava pronta a pipoca. Então, como foi que terminou essa história? Olha só, depois de alguns minutos, estava pronta a pipoca. Quem foi que virou pipoca? Então, olha só, aqui é o desfecho da nossa história. É como a história terminou, olha só. É como a história terminou. E aí nós fizemos uma análise simples do nosso texto. Ele é bem pequenininho, ele é bem simples, mas que a gente vai aprender bastante com ele. Agora, vocês vão fazer outra leitura desse texto na atividade que vocês receberam impressa, que os pais de vocês foram buscar lá na escola. Façam outra leitura do texto e vocês vão responder as questões referente a esse texto que a gente acabou de analisar. Prestem muita atenção. Até a próxima aula. Beijo!